Então, olá a todos, boa noite. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Camila Milani. Eu sou residente em Radiologia e Diagnóstico por Imagem no interior do Rio Grande do Sul. Atualmente estou no segundo ano da residência. Hoje eu vim aqui para conversar sobre vocês sobre um outro artigo. O nome desse artigo, então, é sobre os ciclos acessórios e sua importância clínica. A ideia de trazer esse artigo é de a gente conseguir identificar os ossículos, né? Quando eu comecei a ver os exames de imagem, eu tinha muita dificuldade quando eu via um pedacinho de osso lá, não sabia se aquilo era uma fratura por avulsão, se era um ossículo acessório, se era alguma outra patologia. Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre esse artigo que sempre me ajudou bastante e eu trouxe ele para vocês hoje, espero que seja proveitoso. Então esse é o artigo, o nome dele então é Pequenos mas Problemáticos, ossículos acessório com importância clínica. Esse artigo é de 2018 da Revista de Radiologia Brasileira. E antes de a gente conversar sobre ele, só queria deixar bem definido que existem vários ossículos acessórios, de maneira alguma a ideia desse artigo é esgotar o assunto, tá? É só trazer alguns deles para vocês, que é o que eu trouxe nessa apresentação, e algumas síndromes dolorosas, as quais eles estão envolvidos, alguns diagnósticos diferenciais, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, quais são os motivos para conhecer os ossículos acessórios? Então, o primeiro deles é realmente reconhecer, saber se é um ossículo acessório, se é um fragmento de fratura, conseguir ter certeza que aquilo é um ossículo. Saber diferenciar, então, de fraturas, para não estar confundindo, não estar dando fratura em alguma estrutura que não é fratura, né? Que é simplesmente o ossículo. E conhecer algumas das síndromes dolorosas às quais eles estão vinculados. Então, o que são ossículos acessórios? Eles são centros secundários de ossificação que permanecem separados do osso adjacente. Eles vão se apresentar sob três formas: como ossículos livres, como sesamoides, que vão ser aqueles ossículos acessórios que vão estar embebidos num tendão, ou bipartidos, que vão ter uma divisão congênita não traumática. Então, os ossículos acessórios eles são inconstantes, independentes, considerados bem formados, não provenientes de fraturas ou outras patologias, né? Geralmente eles vão ser ovoides ou redondos, vão estar em locais típicos, as margens corticais deles vão ser bem suaves, bem definidas por todos os lados, eles não vão ser irregular. Essa é uma das características que a gente usa para caracterizar um ossículo acessório, para diferenciar um ossículo acessório de uma fratura por avulsão. Geralmente, o fragmento que ele vai ser proveniente de uma fratura por avulsão, ele vai ser literalmente arrancado do osso, então ele vai ser irregular, pelo menos numa borda dele. Ele vai ser irregular, não vai ter uma linha de divisão com o osso da qual ele veio constante, bem delimitada. A gente vai exemplificando agora a partir dos próximos slides para vocês. Então, o primeiro que a gente vai falar, o Os Vesalianum pedis. Antes da gente falar dele especificamente, eu preciso que vocês relembrem ou aprendam sobre a anatomia óssea do pé. Esse slide aqui eu roubei da aula, dos slides da aula do curso de radiografia do Dr. João. Então, o que a gente vê aqui? Em azul, cuneiforme medial, do ladinho, cuneiforme intermédio, em verdinho, cuneiforme lateral, cuboide, aqui em laranja, calcâneo em rosa, talos em azul, navicular em amarelo, e aqui os metatarsos, tá? O que a gente precisa saber para essa apresentação, para esse ossículo específico, é calcâneo aqui, cuboide, que articula com o quinto metatarso.
tá? Então, o que é o Os Vesalianum pedis? Ele é um ossículo acessório adjacente à base do quinto metatarso. Geralmente ele vai ser assintomático, mas ele está relacionado a algumas síndromes dolorosas e, além disso, ele tem vários diagnósticos diferenciais que a gente vai conversar um pouquinho. Então, aqui o que eu vejo? A radiografia, né? Eu tenho aqui o quinto metatarso, o cuboide, o calcâneo, e aqui eu vejo esse osso aqui. Então, ele é um osso que não está fusionado à base do quinto, ele tem margens corticais bem definidos. O que isso quer dizer? Cortical é como se fosse o contorno do osso, essa linha que está aqui no contorno. E dentro a gente vai ter a medular, né? Então, o ossículo, tu consegue pegar um lápis e traçar a lápis todo o contorno dele. Ele tem margens corticais bem definidas. Além disso, a separação dele com o cuboide e com o quinto metatarso é por uma linha aqui radiolucente de espessura constante. Fala mais a favor do seu ossículo. É difícil você ter uma fratura por avulsão, por exemplo, e esse fragmento ficar exatamente equidistante por todo o seu trajeto, né, dos dois ossos aqui. Então ele é bem definido, ele é bem delimitado, as margens corticais deles são bem distinguíveis e ele tem uma linha de separação do metatarso quanto do cuboide constante, bem definida. Quais são seus diagnósticos diferenciais do Os Vesalianum pedis? O os perônio, a apófise do quinto metatarso, doença de Isling, fraturas, tanto por avulsão, quanto a de Jones, quanto a de estresse. A gente vai falar um pouquinho de cada um agora. Então, o os perônio, o que é o os perônio? Ele é um sesamoide. Por que sesamoide? Porque ele está embebido em um tendão. Qual tendão? Ele está aqui embebido pelo tendão fibular longo, tá? O tendão fibular longo, ele vai passar aqui adjacente ao cuboide e ele vai cruzar o pé para se inserir lá no cuneiforme medial e na base do primeiro metatarso. E antes de cruzar aqui no aspecto plantar lateral ao cuboide, pode acontecer o os perônio, tá? Que vai ser então o sesamoide dentro do fibular longo. Ele tem uma incidência entre 9% e 26%. E ele vai ser, geralmente na imagem, né, mais proximal do que o os Vesalianum pedis. Tá, mas o que é proximal? É mais para frente, mais para trás, mais para cima, mais para baixo? Então, lembrem que quando a gente estiver falando sobre pé e mão, quanto mais distal, mais perto da ponta dos dedos. Então, quanto mais distal, mais perto da ponta do dedo. Então, TT. Lembrei dessa forma. Então, se ele é mais proximal, ele está mais perto do calcâneo, tá? Ele está mais para cima, digamos assim. Pé e mão, quanto mais distal, mais perto da ponta dos dedos. Então, aqui eu trouxe a imagem, então, radiográfica para a gente ver. Radiografia, então, aqui a gente vê calcâneo, base do quinto metatarso, cuboide, e aqui a gente vê essa estruturinha óssea bem delimitada, margens corticais bem definidas, né? Com uma distância regular do constante do cuboide. E se a gente prestar atenção, a gente vê que tem uma imagem mais branquinha aqui, mas não tão branca quanto o osso, passando pelo meio dele, parece, e se continuando. Esse é o tendão fibular longo. Então, aqui está o os perônio, o sesamoide. E aqui é a mesma imagem, da mesma forma, para a gente ver. Bem delimitado, margens corticais bem definidas, consigo traçar a lápis, né? Esse é o os perônio, então. Outra coisa que eu falei que a gente tinha que fazer diagnóstico diferencial é a apófise do quinto metatarso. A apófise do quinto metatarso, na verdade, é uma condição fisiológica, tá? Vai ser paralelo ao maior eixo da diáfise do metatarso, então, diferente das outras coisas que a gente vai ver a seguir, ela é
paralela, é no mesmo sentido que o maior eixo do metatarso, e ela vai ser identificada, né, em radiografia dos 9 aos 11 anos, até se fusionar no quinto metatarso aqui, por volta dos 12, 16 anos. Então, lembrar principalmente dessa orientação dela, ela é paralela ao maior eixo do metatarso, tá? A apófise do quinto metatarso, então, é normal, não é fratura, não é ossículo, é uma saliência que vai se fusionar à base do quinto metatarso até os 16 anos de idade. Então, aqui eu trouxe a imagem radiográfica também para a gente ver. Então, a gente vê aqui, ó, essa saliência, essa estrutura, também vê uma linha aqui de espessura constante, né, translúcida, né, radiolúcida, melhor dizendo, separando ela. Essa é a apófise do quinto metatarso, ó. Isso é normal, isso não é ossículo, não é fratura, não é para dar dor, é simplesmente fisiológico. Mas aí a gente tem outro diagnóstico diferencial que é a doença de Isling. O que é a doença de Isling? É uma apofisite da base do quinto metatarso. Apofisite, ite a gente associa a inflamação, né? Então é uma inflamação ali na base do quinto metatarso. Ela vai ser benigna, autolimitada, está mais relacionada à lesão esportiva, então é ainda visto mais em homens e adolescentes. E ela vai ser devido à atração repetitiva do tendão fibular curto no lugar da sua fixação. Então, aqui eu trouxe a imagem lá do osso perônio para a gente não olhar mais o fibular longo, mas olhar o fibular curto. É esse tendãozinho aqui que vem paralelo, né, ao longo, mas ele vai se inserir aqui, ó, na base do quinto metatarso. Então, essa apofisite, essa doença de Isling, é por tração repetitiva aqui que faz um processo inflamatório. E aqui eu tenho a imagem, então. Tenho a imagem aqui da apófise, né? Da apofisite. No quinto metatarso, perceber que ela é paralela ao maior eixo do metatarso também, né? Porque é uma apofisite, a apófise é paralela, então a apofisite também vai ser paralela. E essa sim, então vai ter dor, né? O paciente vai ter alguma queixa. Mas eu não entendi. Como é que eu vou saber se é doença de Isling ou se eu vou saber se é apófise fisiológica normal? Então, duas coisas, né? Pela imagem, como eu vou saber? O que eu quero que vocês notem é que aqui eu tenho, né, a imagem paralela ao quinto metatarso, eu não tenho nenhuma alteração de partes moles, olhem a linha da pele do paciente, está contínua, está normal. Quando a gente vem para a doença de Isling, notem essa curvatura, essa abaulada que dá aqui na pele do paciente. Eu tenho um edema aqui de partes moles, né? Eu vejo que aqui está mais branquinho, está mais denso em relação à parte proximal aqui do pé e distal do pé, né? Distal e proximal, porque eu tenho um processo inflamatório aqui. E obviamente que além disso, no exame de imagem, a gente vai ter a queixa do paciente, né? O paciente com doença de Isling, ele vai ter queixa de dor. Quando tu fizer exame físico e for palpar ali, ele vai se queixar de dor. Enquanto o paciente que só tem apófise do quinto metatarso, que é fisiológico, ele não vai se queixar de dor, ele não vai ter uma inflamação no local, ele não vai ter história de dor, tá? Sobre as fraturas, então, a gente vai ter três principais fraturas que a gente vai precisar diferenciar. São elas as fraturas de avulsão da base do quinto metatarso, que são as fraturas conhecidas como pseudo-joints, as fraturas de joints e as fraturas de estresse. Eu trouxe essa ilustração para a gente perceber principalmente o local que elas acontecem. Então, a fratura por avulsão vai ser a mais proximal, então a mais próxima aqui da base do quinto metatarso. A de Jones vai ser um pouquinho, vai ser intermediária, vai ser aqui para cima. E a de stress vai ser a mais distal, a mais perto dos dedos que a gente vai ter. Então, a por avulsão, a pseudo-Jones, ela é a mais comum, ela representa mais de 90% metatarso. Então, aqui eu trouxe a imagem para a gente ver, a radiografia. Então, ela vai estar mais perto aqui da base, tá?
E percebam que todas essas fraturas, elas vão ser dispostas num eixo transversal, né? Ou horizontal, como vocês preferirem. Então, essa é a mais comum, transversal. Percebam que aqui ela pode se estender para a articulação. Essa característica vai ser importante para a gente distinguir ela da fratura de Jones. A fratura de Jones ela também vai ser horizontal aqui, ou longitudinal, né, transversal. Mais ou menos 2 centímetros da base do quinto, mas ela vai ser sempre extra-articular, essa característica importante. Se ela estiver indo para intra-articular, pegando articulação, aqui ela não é Jones, tá? Para ser Jones, ela não pode pegar a articulação, ela tem que ser extra-articular. Isso é importante a gente guardar. E a fratura por estresse é a menos comum. Ela também vai ser transversal, mas ela vai ser mais distal, vai ser a mais distal de todas, né? Vai ser a mais longe da base do quinto metatarso, então. Então, aqui eu trouxe essa imagem para a gente analisar. Então, esse daqui é uma radiografia de pé, aqui é o calcânio, o talos, aqui a gente vê a tíbia, a fíbula, navicular, os cuneiformes aqui, o cuboide, né? Primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto e quinto, as falanges. E aí lá vou descendo pelo quinto e eu percebo que tem um traço aqui e eu vejo outro traço aqui. E aí, o que é isso? É duas fraturas? Como é que eu vou classificar? O que é? Eu posso ter duas fraturas? Eu não tenho? Isso é Jones? Não é Jones? É estresse? Como é que eu vou saber? Então, a gente tem que analisar aqui duas coisas. Primeiro, esse traço aqui, a gente vê que ele para aqui, tá? Ele está mais ou menos 2 centímetros da base do quinto metatarso. E esse outro risco, esse outro traço, ele vem para a articulação. Então, essa daqui até pode ser Jones, mas essa daqui não é Jones, porque está indo para a articulação. E eu acabei de falar para vocês que se pega a articulação, não é Jones. A fratura de Jones é extra-articular. Então, eu posso ter as duas fraturas? Sim, eu posso ter as duas fraturas. Essa primeira fratura aqui, que eu mostrei para você, cerca de 2 centímetros da base do quinto metatarso, que não vai para articulação, é a fratura de Jones. E essa outra fratura mais proximal, mais perto da base do quinto metatarso, que vai para intraarticular, é um pseudo-Jones. E essa outra aqui, eu vejo uma linha aqui, que parece ser fratura, e essa outra aqui. Essa outra também, então, é Jones e pseudo-Jones? Não. Percebam que todas as fraturas que eu mostrei para vocês são no eixo transversal. Quando vocês pegarem algum traço paralelo ao maior eixo do quinto metatarso, lembrar da apófise. Fratura, geralmente, ela vai ser transversal, ela não vai ser paralela ao maior eixo do metatarso. Então, aqui é um paciente com apófise do quinto metatarso, normal, que provavelmente teve algum trauma, fez alguma inversão forçada do pé e teve uma fratura associada. Outra entidade que a gente vai discutir é sobre escafoide bipartido. Antes de falar dele, a gente precisa saber onde que ele está. Então aqui eu roubei de novo o slide da aula do João no curso Você Radiologista para mostrar para vocês as estruturas, tá? Não vou ficar falando sobre todos específico, mas aqui mostrar para vocês que o escafoide é esse azulzinho. Lembrar que ele articula com o rádio, tá? E aqui no perfil é o escafoide, lembra um S, né? Escafoide. Também essa ilustração aqui, esse osso mais azulzinho, que está pintado de azul aqui. Então, para ser escafoide bipartido, tem que ter alguns critérios, tá?
Entre eles é ausência de histórico de trauma, né? De história de trauma, o paciente não pode dizer que bateu ou que teve alguma queda, ou algum trauma ali na região. Presença de divisão bilateral dos escafoides, então numa mão, se tiver numa mão, vai ter na outra também. O tamanho e a densidade tem que ser semelhante nos dois componentes, né, do escafoide bipartido, nos dois componentes dele. A ausência de degeneração, de sinais degenerativos em ambos os componentes, né? Margens arredondadas e irregulares de ambos os componentes. Então, aqui na imagem, a gente vê, então, que a mão esquerda, né? Que eu vejo o rádio, lá eu vejo a anteninha do rádio, que é o quê? É o polegar. E aqui eu vejo, então, o escafoide, né? Aí eu percebo aqui que ele tem um ossinho aqui e o outro aqui. Escafoide bipartido. Então, ele tem que ter ausência de histórico de trauma, tem que ter geralmente na outra mão também, se tem numa, tem na outra. O tamanho dos dois fragmentos tem que ser parecidos, a densidade também. A ausência de sinais degenerativos, e eles têm que ser bem bonitinhos, bem formados, as margens bem arredondadas aqui, né? Que eu consiga traçar a lápis, a margem cortical de ambos os dois componentes, tá? Mas, apesar de um dos pilares do diagnóstico ser a ausência de sinal degenerativo, já foram relatados casos de escafoide bipartido sintomático com osteoartrose de seus componentes. E aí fica difícil a gente fazer o diagnóstico de escafoide bipartido, né, dividido, quando ele for sintomático. Por quê? É um escafoide que é bipartido com alteração degenerativa, que já foi visto em alguns casos, mesmo estando nos critérios diagnósticos, ou é um escafoide que fraturou, os dois componentes ali se corticalizaram e agora estão com pseudoartrose. Nem sempre eu vou saber. Então é importante também ter ciência que muitas vezes a gente vai ter que lançar mão de outros métodos diagnósticos, né? De tomografia ou ressonância, para conseguir ter certeza do achado, se for, se tiver critério, né, para a gente realmente saber se é um escafoide bipartido ou se é uma fratura que está com uma pseudoartrose ali, né? Se for necessário. Então, a fratura do escafoide, ela vai ser o principal diagnóstico diferencial do escafoide bipartido. A fratura do escafoide, ela é bem prevalente, é cerca de até 80% das fraturas dos ossos do carpo, tá? Então, lembrar que ela é incomum em crianças, né? E quando tiver fratura, geralmente, os fragmentos vão estar no terço distal. O que é distal, Camila? Que eu me esqueci? Quanto mais distal, mais perto da ponta dos dedos. Então, aqui eu trouxe a imagem para vocês, só mostrando então que tanto em adulto quanto em criança, quando tiver fratura, os fragmentos vão estar mais aqui para distal, tá? E aí eu trouxe algumas outras características para ajudar vocês a distinguir, principalmente na verdade aqui, identificar a fratura do escafoide. Uma delas, esses sinais que eu vou falar agora para vocês, como eu já havia falado, eles são sinais que corroboram com a hipótese de fratura de escafoide. Eles não são patognomônicos, tá? Então, trouxe uma imagem aqui. Primeiro sinal, perda do sinal do coxim gorduroso do escafoide. O que é isso? Aqui eu trouxe uma ilustração. Principalmente quero que vocês percebam aqui, ó, o coxim gorduroso do escafoide, que ele vai estar aqui. O escafoide está aqui, né, articulando com o rádio, e o coxim vai estar aqui, nessa região. Tá? Aí na imagem, na radiografia, essa gordurinha aqui, ela vai se traduzir como essa imagem mais radiotransparente, né? Adjacente aqui ao escafoide. O que seria a perda? Isso daqui que eu tô vendo nessa imagem aqui do meio, nessa radiografia, é o normal. Eu tenho que ver em todas as mãos
que eu for ver, né, em toda a radiografia de mão que eu for ver, eu tenho que ver esse coxim gorduroso, essa linhazinha mais radiotransparente aqui, que é o coxim gorduroso do escafoide. Quando eu tiver fratura, né, ou mesmo um trauma ali, como vocês estão vendo aqui, a fratura aqui do escafoide, mais proximal, neste caso, eu perco aquela linha, ó. Eu não consigo ver aquela linha, essa linha aqui translúcida que eu estava vendo aqui, radiolúcida, né? Essa linha radiolucente que eu estou vendo aqui, eu não consigo mais ela aqui, ela fica borrada ou obliterada. Então, perda do sinal do coxim gorduroso do escafoide é um sinal de que possa haver fratura de escafoide. E outro sinal bem interessante é o sinal de Terry-Thomas. O que é isso? O escafoide, ele vai ter vários ligamentos. Todos os ossos do carpo, na verdade, vão ter vários ligamentos, tá? E um dos ligamentos que é importante é do escafoide com o semilunar, que é esse Czinho aqui que fica do lado do escafoide. Esses dois ossos aqui, eles têm que estar juntinhos, tá? Se eles tiverem uma distância maior que 3 milímetros, eu classifico então como sinal de Terry-Thomas, que é mais um indicativo de que possa haver fratura, tá? Não só de escafoide, mas também de escafoide. Então, se eu tiver em dúvida, tô vendo lá o escafoide que tá com dois fragmentos, vamos dizer assim, né? Com dois componentes, e tô vendo que aqui tem o sinal de Terry-Thomas, tem obliteração ali do coxim gorduroso, né? Perda do sinal do coxim gorduroso do escafoide. Isso fala muito mais a favor de fratura do que de escafoide bipartido. Outro ossículo que a gente vai falar agora, até bastante visto nas radiografias, é sobre o ostrígono. O que é o ostrígono, né? Ele vai ser um ossículo posterior ao talos. Tá, mas onde é que é o talos mesmo, que eu não me lembro? Então aqui eu trouxe de novo mais uma roubada do slide da aula do curso de radiografia do Dr. João, mas principalmente para a gente perceber agora o talos. O talos é essa estrutura aqui, em azulzinho, tá? Ela vai articular então com a tíbia, com a fíbula, com o calcâneo, com o navicular, mas é essa estrutura aqui. Então eu trouxe uma ilustração. Esse é o talos, tá? E aqui a gente vai ter o processo posterior do talos. No processo posterior do talos, a gente vai ter dois tubérculos, o medial e o lateral, tá? Então, aqui o lateral e o medial, que vão estar sendo separados pelo tendão do flexor longo do hálux, tá? E o ostrígono, ele vai ser, então, esse ossículo aqui, acessório, bem formado, bem corticalizado, no processo posterior do talos. Aqui eu trouxe a imagem, então, o talos, calcâneo, e aqui a gente vê, então, o ossículo, ele é bem formado, as margens corticais dele eu consigo traçar a lápis, ele tem uma linha radiolucente que separa ele do talos, essa linha é constante, embora ela não seja muito espessa, né, não seja muito grande, ela é contínua, eu não vejo ele sendo irregular, então esse é o ostrígono. Aí o ostrígono, ele tem algumas peculiaridades, tá? Porque o mesmo núcleo que forma o ostrígono, quando ele se fusiona no processo posterior do talos, ele pode criar um tubérculo lateral mais proeminente, que a gente chama de processo de Stieda. Tanto com o processo de Stieda quanto com o ostrígono já foram identificadas síndromes da compressão talar ou síndromes de impacto posterior do talos. Essa síndrome, que é dolorosa, obviamente, ela vai ser mais vista ou mais exacerbada em pacientes que fazem flexão repetida do pé. Então, principalmente vai atingir bailarinos e jogadores de futebol.
tá? Então, o que que é essa clínica? Então, o paciente vai ter dor na região posterolateral do tornozelo, que vai piorar quando ele fizer uma flexão plantar vigorosa, porque eu vou comprimir as estruturas moles, tendão, nervo, enfim, né, todas as estruturas contra esse tubérculo mais proeminente, que vai ser o processo de Sheda, ou contra o ossículo, que vai estar separado, mas vai estar ali no processo, vai estar no processo posterior do talos, que vai ser o osso trígono. Então aqui eu trouxe para vocês o que é o processo de Sheda. Então, ele é o tubérculo lateral do processo posterior do talos proeminente. Então, vocês vejam que aqui eu não vejo uma linha radiolúcida separando esse ossículo. Ele não é um ostrígono, tá? Ele é o processo de Sheda. Simplesmente o tubérculo lateral do processo posterior do talos mais proeminente. E aqui nessa outra radiografia, eu tô vendo aqui também alguma coisa aqui mais proeminente, mas tô vendo um risco aqui. Esse daqui, então, é o ostrígono, não é? Não, nem sempre, não, nem sempre. Eu posso ter o quê? Eu posso ter um processo de Sheda aqui e eu posso ter uma fratura dele, que é o que está acontecendo nesta imagem. Vejam como essa linha, ela não é regular como todas as outras que a gente viu. Ela é mais irregular. Eu vejo aqui margem cortical nessa região aqui, sim, eu vejo. Mas e nessa região aqui do traço? Eu não vejo margem cortical. O osso está irregular, tá? Por quê? Porque é uma fratura. Ele quebrou, né? Ele foi, não foi avulsionado nesse caso, né? Mas ele teve o traço de fratura aqui, ele estava junto ao osso e simplesmente foi quebrado dali, foi fraturado, né? Então não dá tempo de corticalizar, não dá tempo de ter uma linha bonitinha, não dá tempo dessa linha ter uma divisão, né? Uma separação do restante do osso constante, tá? Só aqui, a título de curiosidade, tá? Quando tiver fratura do processo de Sheda, que é tubérculo lateral, um epônimo que chama fratura de Sheffert, e quando for do tubérculo medial, o processo posterior do talos, tem o epônimo de Sedel. Só a título de curiosidade mesmo. Outro ciclo que a gente vai conversar é sobre o osa acromiale. Ele é uma falha de fusão de uma das 4 epífises do acrômio, tá? Tem uma prevalência de 8%, sendo que em 60% dos casos ele é bilateral, então nos 2 acrômios, né? Então, para distinguir de fratura, o que fala a favor de osa acromiale? Bilateralidade, né? Limites arredondados e espessura da linha de clivagem entre o ossículo e o restante do acrômio uniforme. E esse daqui que é interessante, então, posição do ossículo ao nível ou mais alto que o restante do acrômio. Então aqui eu trouxe uma ilustração só para a gente ver o que é normal antes de falar do alterado. Então, a gente vai ter aqui a clavícula, a escápula, né, aqui atrás. Aqui a articulação acromioclavicular, né, e o acrômio aqui vindo por trás, tá? Então, aqui na radiografia, clavícula, húmero proximal, aqui a parte da escápula, né? A gente vê aqui o processo coracoide, e aqui vindo por trás, essa imagem aqui é o acrômio, tá? Vai articular aqui, vai fazer a articulação acromioclavicular com a clavícula, então esse aqui é o acrômio. Então, aqui o osa acromiale. Isso daqui é uma incidência axilar, né? O paciente estende lá o braço para fazer a radiografia. Então, aqui a gente vê o acrômio vindo, né? A clavícula aqui. E aqui a gente vê uma imagem bem corticalizada, mais alta que o restante do acrômio. Aqui, da mesma forma, a gente vê lá a clavícula, aqui por trás o acrômio. E aqui a gente vê uma imagem triangular, com margens corticais bem definidas, tá?
separado, né, por uma linha de espessura uniforme com o restante do acrômio, então esse é o os acromiale. Geralmente os pacientes eles vão ser assintomáticos, tá? Mas já teve relato de síndrome do impacto do ombro pelo os acromiale, e aí é super importante a gente identificar o os acromiale, porque ele vai alterar a conduta, a abordagem cirúrgica, se ele for identificado, tá? Então, se tiver síndrome do impacto do ombro sem o os acromiale, vai ser uma abordagem cirúrgica. Se tiver o os acromiale, vai ter que ser alterada essa abordagem cirúrgica. Então, é muito importante que a gente descreva ou veja que ele está presente. Outra entidade que o artigo traz, que a gente vai discutir, é o amato bipartido. Amato é um dos ossos do carpo da mão, assim como o escafoide, tá? Então, ele vai se originar da falha de fusão do centro de ossificação do âmulo do amato, ou antigamente chamado de gancho do amato, tá? O diagnóstico diferencial deles vai ser com a fratura do âmulo do amato, né? Então, principalmente, tomar cuidado naqueles pacientes que pratiquem esportes que exigem preensão palmar, de cabos de raquete ou taco, né? Então, tênis, golfe, beisebol, e os ciclistas. Então, aqui eu trouxe uma imagem desse daqui é um corte sagital, e aqui a gente está vendo o amato bipartido, tá? Aqui é a mesma imagem, é um corte axial, fatiei lá, e aqui da mesma forma. Percebam como as margens, aqui a gente vê bastante o que é cortical, o que é medular. Medular é mais pretinho, cortical é essa linha mais branquinha aqui, ó. A gente vê que ele é todo corticalizado em todos os segmentos dele. Percebe que essa linha de separação dele com o próprio amato, né? Ela é uniforme, né? Ela não é irregular. E por que é importante saber que existe esse amato bipartido, né? É importante porque ela dá uma síndrome. Quando a gente tem que lembrar que o amato, o âmulo do amato em específico, ele é uma das margens do canal de Guion, né? Junto com o pisiforme. Então, passa por ali o nervo ulnar. Então, o paciente pode ter queixa de parestesia e dor na região hipotenar, né? Que é essa região mais aqui do quarto e quinto dedo, essa região aqui da mão, né? Com irradiação para o quarto e quinto dedo, e pode ser que a causa da dor dele seja um amato bipartido, que de alguma forma está pressionando esse nervo que está passando pelo canal de Guion. Então, quando tiver amato ou suspeita de amato bipartido, enfim, a gente geralmente vai ter que lançar mão de tomografia para diferenciar de uma fratura de amato, né, de âmulo de amato, e ressonância muitas vezes para ver se está comprometendo nervo ulnar ou não, tá? Aqui eu só trouxe a ilustração para a gente lembrar da inervação, né, que o nervo ulnar ele vai fazer inervação motora e sensitiva na mão. O motor é de alguns músculos aqui da região hipotenar, alguns lumbricais, né? E sensitiva vai ser da metade do quarto, né, dedo e do quinto dedo, tanto na região palmar quanto na dorsal, né, na volar quanto na dorsal. Então, se o paciente vier com essas queixas, lembrar do canal de Guion, lembrar que um dos limites do canal é o amato, e que pode ser um amato bipartido que está causando essa dor, principalmente se a gente fizer um raio-x e ficar em dúvida de alguma imagem, né? Atentar e lembrar que existe esse ossículo, tá? Navicular acessório tipo 2, em específico, é o que o artigo traz, tá? Navicular também é aquele osso que a gente já viu, né? Que ele fica depois do talos, antes dos cuneiformes, tá? E ele vai ter 3 classificações. A que o artigo traz, que é a mais comum, é essa tipo 2 aqui, que é quando ficar o ossículo mais triangular, tá? Adjacente ao navicular. É cerca de 70% dos casos, tá? É o mais prevalente.
Então vamos direto para a imagem. Esse daqui é um pé esquerdo, estou vendo lá o meu cuboide, esse não tem o os Vesalianum pedis, não tem o os peronium, não tem apófise, não tem fratura, né? Mas aí eu vejo que aqui tem o talos, tem o navicular, os cuneiformes, e aí eu vejo essa imagem, ó, bem arredondada, mais triangular, mas bem arredondada, né? No sentido de não ser irregular, ser bem regular, com margens corticais bem delimitadas, eu traço a lápis aqui. A, a distância do navicular, ela é uma linha contínua e constante, né? Ele é mais triangular. E esse daqui, então, é o navicular acessório tipo 2. Por último, então, falar um pouquinho sobre patela bipartida. Tá? A patela bipartida tem uma incidência de 2 a 3%. Ela vai ser mais comum em homens, tá? Uma proporção de 9:1. E ela também é subdividida em alguns tipos, tá bom? O mais comum é o tipo 3, que é quando é superolateral, essa patela bipartida. Então aqui eu trouxe a imagem, a gente está vendo fêmur distal, tíbia proximal, aqui vem um pouco da cabeça da fíbula, é a fíbula proximal, e aqui essa imagem mais branquinha, redondinha, é a patela. E a gente vê que aqui súpero lateral, como é que eu sei que isso aqui é lateral? Porque a fíbula está aqui. E a fíbula é fíbula lateral. A fíbula é lateral, fíbula lateral. Então aqui é lateral. Então eu tô vendo que tem um traço, eu tô vendo que esse pedacinho aqui do osso, ele tá bem corticalizado, ele tá bem irregular. A linha que separa ele do restante da patela, ela tá bem constante, não tá irregular. Então isso aqui é uma patela bipartida. E aqui eu trouxe uma imagem, daí é uma reconstrução de uma tomografia, né? Uma reconstrução 3D de uma tomografia, só para vocês terem uma ideia mais dimensional de como que fica, tá? Aqui então, a patela bipartida. Então a patela bipartida ela vai ter alguns diagnósticos diferenciais também. Sendo eles então a doença de Sinding-Larsen-Johansson, doença de Osgood-Schlatter, doença do joelho saltador e a fratura em luva da patela, que é uma fratura por avulsão do polo inferior. Vocês vão ver que os nomes são difíceis, mas para a gente gravar é fácil e faz sentido, tá? Vamos lá. Então, doença de Sinding-Larsen-Johansson. O que é isso? Ela vai ser na extremidade, vai afetar a proximidade, a extremidade proximal do tendão patelar. O que é o tendão patelar? O tendão patelar é um tendão que vai ficar da parte do polo inferior da patela até a tuberosidade anterior da tíbia, tá? Então, se ela vai afetar a extremidade proximal, ela vai estar afetando o polo inferior da patela, tá? E ela vai ser por uma atração crônica na junção osteotendínea imatura. Então, principalmente adolescentes entre 10 e 14 anos vão ser os mais acometidos. Então, é só isso. Acomete a extremidade proximal do tendão patelar, então polo inferior da patela, por tração crônica numa junção ali osteotendínea ainda imatura, tá? A doença de Osgood-Schlatter, ela vai ser a mesma coisa do que a anterior, só que em vez de ser proximal, ela vai ser distal. Ela vai ser lá na tuberosidade anterior da tíbia, tá? Vai ser mais comum em meninos, principalmente entre 10 e 15 anos, geralmente bilateral em até por 50% dos casos, desculpa. E importante, para fazer diagnóstico de Osgood-Schlatter, o paciente tem que ter dor e edema, tá? Tem que ter clínica também. Eu não posso olhar essa imagem e dizer que é Osgood-Schlatter se o paciente não tem histórico de dor. Então, tendão patelar está lá na borda inferior da patela,
até a tuberosidade anterior da tíbia, tá? Vai ser lesão por microtrauma repetitivo nesse local. Eu vejo aqui edema, olha o abaulamento que tem, tá? E o paciente vai ter dor. Então, a primeira doença de Sinding-Larsen-Johansson é proximal. A auscultolater é basicamente igual, só que é distal, é na TAT, né? Na tuberosidade anterior da tíbia. O joelho do saltador é uma tendinite patelar. Ele também vai ser nas fibras proximais do tendão patelar, então no polo inferior da patela. E muitos autores eles classificam o joelho do saltador, que é uma tendinite, como uma forma adulta da doença de Sinding-Larsen-Johansson. Porque essa doença de Sinding-Larsen-Johansson que eu falei para vocês, ela é mais em adolescentes, né? Porque é por uma imaturidade osteotendine. Já o joelho do saltador é em adultos. Então é como se fosse a forma adulta daquela doença que acontece também em adolescentes, tá? Mas é a mesma coisa. Vai ter tendinopatia, vai ter sensibilidade focal, vai ser no polo inferior da patela, né? Na verdade, é nas fibras proximais do tendão patelar. E por último, a fratura em luva da patela, que é uma fratura por avulsão do polo inferior da patela. Então, vai ser uma lesão por avulsão condral, osteocondral, né? Vai ser mais comum entre 8 e 16 anos, tá? Vai ser mais comum em meninos. E o derrame articular, ele pode não estar presente. Eu já vou explicar por que isso é importante. Então, aqui, antes da gente ver de fato a fratura, eu só quero que vocês conheçam ou relembrem. Aqui eu trouxe uma imagem de ressonância magnética. Esse é um corte sagital, tá? Então, aqui a gente vê patela, fêmur, tíbia, tá? E aqui a gente vê essa imagem mais triangular, tá? Essa imagem aqui ela é ponderada em T1. Em T1, gordura brilha. O que é brilhar? É ficar mais branco, tá? Então, essa imagem aqui que brilha é gordura. E o nome dessa gordura é gordura de Hoffa, tá? Não é por nenhum motivo específico, não é nenhuma gordura diferente. Ela só recebe esse nome por estar no joelho, assim como lá no tornozelo a gente vai ter a gordura de Kager, enfim. É só o nome que ela tem, tá? Só para vocês saberem que tá aqui, a gente já vai entender por que eu pedi para vocês observarem isso. Então, o que é essa fratura? Vai ser uma elevação cortical, tá? Notem que nessa radiografia ela é leve, tá? No polo inferior da patela. Aqui tem a imagem ampliada, né? O zoom. Então a gente vê aqui que essa linha aqui, essa linha cortical, né? Ela está mais elevada em relação ao restante da patela, né? Da linha da cortical da patela. Essa é a fratura em luva, né? Da patela. E percebam que aqui esse triângulo que nessa imagem de radiografia fica mais pretinho, ela não tá tão obliterada, né? Ela não tá tão edemaciada. Geralmente, quando a gente tem fratura, como a gente viu lá na fratura do escafoide, obliterava aquele sinal do coxim do escafoide, né? Fica toda borrada, a gente não consegue mais ver. Aqui a gente ainda consegue ver, né? A gente, aqui um pouquinho não, mas aqui a gente vê bem certinho esse triângulo, né? Bom, essa imagem mais triangular, vamos dizer assim. Então tem um pouquinho edema. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa fratura, ela não está se estendendo para a articulação, tá? Então eu não vou ter derrame articular. Ela não está vindo aqui para a articulação fêmuro patelar ou fêmuro tibial, tá? Que é uma das características também importantes da fratura em luva de patela. Se a gente vê que uma fratura está se estendendo para cá, talvez não seja fratura em luva, tá? Lembrar desse detalhe, então, geralmente fratura em luva da patela, que é no polo inferior da patela, ela não se estende para a superfície articular.
tá bem? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre esse artigo. Eu espero que tenha ajudado vocês a reconhecer ou a conhecer os ciclos acessórios que o artigo trazia. Muito obrigado pela presença de vocês, por terem visto esse vídeo até o fim. Se vocês acham que alguém pode se beneficiar com essa live, compartilhem o link, enfim, para que essa pessoa também assista. E como o vídeo anterior, como foi dito, qualquer dúvida que vocês tenham, sugestão, comentário, crítica, fiquem à vontade para fazer através de algum dos canais das plataformas digitais do Você é Radiologista. E uma boa noite a todos e até o próximo vídeo, tá bem?